eu não via saída, sinceramente, né? Essa dívida chegou a cerca de uns 100 mil reais. Meu nome é Américo Garcia, sou advogado e antes de me tornar um dizimista, a minha vida ela não era próspera. Eu, apesar de trabalhar num banco internacional na época, era tesoureiro desse banco, mesmo trabalhando bastante, fazendo bastante hora extra, me envolvi em muitas dívidas que eu não conseguia me desvencilhar. No início, essa dívida chegou a cerca de uns 50 mil reais, e por conta dessas questões de juros, né, as correções, e eu fui renegociando, ela chegou aí num patamar um pouco mais de 100 mil reais. E eu não via saída, sinceramente, né? Nem para o meu futuro. Muitas das vezes eu até imaginava, poxa, o que que eu vou fazer daqui para frente, né? O que que eu vou fazer do meu futuro? Então, chegavam lá as cartas de Serasa, mas imediatamente eu já tinha que socorrer de alguma pessoa para me salvar, para me ajudar, né? A tentar, pelo menos ali, dar uma abafada naquele... apagar aquele incêndio que eu estava naquele momento e depois eu ia pensar em como que eu ia pagar aquela pessoa ou aquela instituição. A situação ela era tão dramática para mim, né? Digamos até desesperadora, que muitas das vezes nos finais de semana eu tinha que passar algum cheque e na semana seguinte eu tinha que pedir para esses meus amigos do banco para me ajudar a pagar cheque de 20, de 50 reais, porque eu já não tinha o dinheiro, né? Muitas das vezes entrava o pagamento do salário, no mesmo dia eu já estava novamente no cheque especial. Eu já havia escutado sobre o dízimo, mas eu era muito jovem, né? Até numa cidade do interior, eu ia passar as férias com o meu primo nessa cidade e ele me levava para ir numa igreja tradicional lá da época, aos domingos. Eu sabia que eu tinha que fazer algo. Eu até, desde jovem, já queria saber mais sobre as coisas de Deus, entender um pouco mais, mas de certa maneira, imediatamente isso já me dispersava. Foi quando eu recebi um convite, na época da minha namorada, né? Na época, hoje é minha esposa, a Aline, e ela falou sobre a Igreja Universal. Óbvio que a priori eu não recebi de uma maneira muito tranquila pelas fake news que eram divulgadas na época, mas mesmo assim eu dei crédito à palavra dela. E cheguei na Igreja Universal e foi quando realmente foi dito a importância de ser um dizimista. Eu pude perceber que o dizimista é uma chance na prática de se fazer uma aliança com Deus. E era o que eu queria. Eu queria algo mais com Deus, eu só não sabia onde encontrar. E foi daí em diante que eu passei a tomar atitude em devolver os primeiros frutos do meu trabalho. Na época, meu primeiro dízimo foi algo em torno de uns 150 reais, por aí, né? Mas eu não olhava para o valor, eu olhava para aquilo que eu tinha que fazer. A minha vida começou a mudar, eu comecei a perceber uma mudança interior também em mim, algo que eu não tinha visão antes para entender o que estava acontecendo comigo, espiritualmente inclusive, eu já estava entendendo, a mão de Deus ela tinha vindo para a minha vida, mas não somente na questão financeira, mas eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida, e isso é o que me chamava mais atenção. Eu passei a ter paz, eu passei a dormir, eu passei a perceber que eu ia conseguir resolver, e aí a gente conseguiu pagar aí todas as dívidas, todos os meus amigos que eu tinha lá, pegaram emprestados, familiares, consegui pagar e hoje não devo mais nada para ninguém. E vindo nas reuniões, né, tendo essa direção, nas reuniões na Igreja Universal, eu tive uma inspiração, eu e a Aline, de abrir o nosso escritório. No início era alugado, era bem pequenininho, um local bem simples, e nós fomos conseguindo prosperar, aumentando os negócios, abrindo novas empresas, até que nós conseguimos comprar aí hoje, né, uma sede, a sede própria do nosso escritório, tem 2 andares, pagamos aí mais de R$1 milhão à vista. Então, para quem não tinha condição, não via saída na época, né, que ganhava aí menos de R$2 mil e com uma dívida aí de mais de 100 mil, era impagável aos meus olhos. E hoje a gente consegue viajar para lugares, qualquer lugar do mundo, como já fizemos para vários países, temos uma vida tranquila. Hoje temos nosso apartamento bastante confortável, escritório, como eu disse, né? Andamos com os nossos carros importados. Hoje o patrimônio que nós temos, né?
patrimônio milionário não se compara hoje com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Não tem comparativo, né? Há coisas que o dinheiro paga, mas o mais importante é a paz interior que eu tenho hoje. É a tranquilidade de poder trabalhar, é a tranquilidade de saber que eu vou avançar, eu vou conseguir chegar lá, eu tenho discernimento das coisas que eu alcancei hoje, não foi com a minha força do meu braço, não foi do meu conhecimento, das faculdades que eu tenho, e sim das inspirações que eu tive, que eu recebo da Bíblia, da Palavra de Deus, por ter essa parceria com Deus, por ter essa aliança e ser dizimista. O interessante é dizer que mesmo em meio a essa pandemia que assola o mundo, Deus não nos desamparou. Existiram meses que nós, inclusive, tivemos mais clientes do que em outros que não estávamos em pandemia. Então, isso que é bacana, a gente ter essa confiança, essa certeza que com essa parceria com Deus, de ser dizimista, ele não falha, ele sempre responde e sempre nos surpreende positivamente.